Bom, vamos lá. Eu vou começar então, gente, com relação aos tipos de bastidores, né? Eles existem tem vários tipos de bastidores que existem, né? Então, assim, começando pelos materiais, né? Existem os bastidores de plástico e existem os bastidores de madeira. E é importante ressaltar também, gente, o seguinte, que essa peça, esse material, né, é um dos principais elementos dentro dos materiais do Punch Needle, né? Então é um material muito importante que a gente precisa levar em consideração, sabe? Porque o bastidor é uma das peças fundamentais para a gente conseguir fazer o nosso projeto. Então, por isso que eu quis falar um pouquinho dele, né? Eu quero mostrar, abordar todos os tipos de bastidores que existem no mercado e os que eu tenho aqui, que eu pratico, que eu faço, né, com as minhas peças no ateliê Voilá, tá? Então, eu vou começar. Primeiro, então, eu já falei um pouco sobre que existem os bastidores de madeira e os de plástico, né? E aí, gente, eu vou exemplificar com esse aqui primeiro, que são os bastidores que eles não têm atarraxa, né? Então, eles são de madeira, e aí você pode fazer a sua própria peça aqui nele. Por exemplo, esse bastidor aqui, eu fiz esse porta-copo. Então, esse aqui tem 15 centímetros de diâmetro. Então, eu fiz meu trabalho aqui nele, depois eu tirei e aí eu fiz o porta-copo. Eu não tenho aqui para exemplificar, porque já não tenho aqui no ateliê mais, mas eu tenho esse daqui, que ele também não tem atarraxa, mas ele tem 20 centímetros de diâmetro. Ou seja, ter uma opção de bastidor desse daqui de madeira, que você vai fazer seu trabalho direto nele. Você não vai tirar o seu trabalho do bastidor, porque você faz o seu projeto aqui, faz a finalização, né? E aí você vende o produto, ou você dá de presente, né? Como for melhor. Mas então, assim, no meu ateliê, esse tipo de bastidor, né? Que é de bichinho, ou decoração, né? Ou porta-maternidade, eu faço sem o bastidor de tarraxa, tá? Então ele é todo de madeira. E aí o que é interessante dizer nesse modelo de bastidor, né? Porque tem bastidor que vocês vão ver que eles são, não sei se vocês já repararam nisso, mas tem uns bastidores que eles são muito firmes, né? Eles são duros, dependendo da marca desse bastidor. E aí, eu vou dar duas dicas já a começar. É porque assim, olha que legal. Se você tiver um bastidor que você sentir que ele está muito justo, na hora que você for colocar o seu tecido para fazer o seu projeto, você pode fazer o seguinte: você pega esse segundo arco aqui e aí você lixa, ó que legal, pega uma lixa, né? E aí você, ó, dá uma lixada nele para ele não ficar tão justo. Às vezes, se o tecido é um pouco mais grosso, por exemplo, o etamine, que ele costuma ser mais grossinho, ele pode acontecer isso. Aí você tem uma dificuldade para colocar o tecido no bastidor. Então, ó, primeira dica, dá uma lixada em todo o bastidor, né? Que aí ele vai entrar com mais facilidade no tecido. Ou se se o bastidor tiver muito folgado com o tecido que você for colocar e sentir que ele está muito folgadinho, porque tem um pouco disso, depende de cada marca, sabe? Tem marca que eles são mais justos e tem marca que eles costumam ser mais molinhos, mais soltinhos. Esse aqui, ó, você vê que com facilidade ele solta de um do outro, né? E aí a outra dica é, se esse tá soltando muito, nesse segundo arco, o que você pode fazer? Pega, por exemplo, um pedaço de tricoline, né, de um teu outro tecido mais fino e contorna todo o seu bastidor. E aí você coloca uma colinha, né, caso ele esteja muito folgado, porque aí ele vai ficar mais justo, ele não vai ficar saindo tanto do bastidor. Ou então, gente, a outra opção é, se você tá num armarinho, né, eu acho que é uma coisa que eu faço, o bastidor eu não compro pela internet. Esses bastidores que eu vendo já, que eu faço os meus produtos assim, né, o desenho ou o porta-maternidade, né, que eu já vendo ele direto, eu compro no armarinho aqui em Vitória, e aí eu vejo, esse aqui tá muito duro. Ou então assim, eu sei que eu vou trabalhar com etamine, então eu vou pegar um bastidor mais folgadinho, porque na hora de colocar não vou ter tanta dificuldade assim. Ou então não, na hora eu vou trabalhar com linho misto, e aí eu vou preferir um que seja mais apertadinho, porque o linho misto, ele tem um tecido, a fibra dele é mais fina, né? Então eu acho que essa é uma dica boa.
para quem tem essa dificuldade de achar que tá muito apertado ou muito solto, tá? Então a primeira dica é, se tiver muito solto, coloca um pedaço de tecido que pode ser tricoline ou qualquer outro, você enrola aqui no bastidor, no segundo bastidor dá para encaixar, ou então você coloca, se tiver muito apertado, lixa, e aí você lixa o segundo bastidor, aqui ó, assim, vai lixando, e aí ele vai folgar, entendeu? Gostaram da dica? Dá um coração aí. Gente, se vocês quiserem fazer alguma, tirarem dúvida, vocês podem colocar aqui, tá? Que eu vou falando e depois eu vou tentar responder. Outra coisa, gente, é a variedade também de tamanhos que existem no mercado, né? Às vezes a gente fica um pouco confusa de qual usar, o tamanho, enfim. Eu acho que isso cabe a variedade de cada projeto que você vai fazer, né? Então, assim, tem bastidor desde 8 centímetros de diâmetro, tem de 12, tem de 16, tem de 22, tem de 25, tem de 30, tem de 40. Então, assim, isso depende do projeto que você vai fazer, tá? Então, eu já falei a primeira opção, né, o primeiro modelo, que é esse daqui, que não tem a travinha, e aí agora eu vou mostrar o bastidor que tem a trava. Esse bastidor que tem a trava, eu não uso muito eu só uso, por exemplo, esse de 30 centímetros quando eu faço projeto, por exemplo, quando eu fiz essa flâmula aqui, por exemplo, quando eu fiz nesse bastidor de 30 centímetros, olha só, ele dá perfeito o projeto aqui, o desenho, tá vendo, para fazer? Aí eu tenho esse de trava, então assim, nesse tamanho de 30, 25, eu acho que vale a pena para você fazer esses projetos de flâmula ou de bichinho, é legal ter esse tamanho de bastidor com a trava, porque aí você tira ele do bastidor e essa trava, não sei se vocês conhecem, né? Vocês podem ajustar aqui o tecido. Eu sou canhota, né? Então eu vou virar pra cá, que é aqui que ajusta. Você vai virando com o alicate aqui, ó. E aí você vai apertando. Pra mim, na verdade, é o outro lado, porque como eu sou canhota. E aí você vai ajustando o bastidor aqui junto com o tecido, tá? Então essa é a diferença do bastidor, que tem com trava e sem trava. Como eu tô falando, eu costumo usar esse aqui não para venda para consumidor final, eu só uso no meu ateliê, tá? Porque faz mais sentido para mim, até porque também ele é caro. Eu acho que não vale a pena a gente colocar esse tipo de bastidor para vender, porque ele custa muito mais caro do que esse sem a travinha, tá? Então, gente, esse daqui eu acho bom também. Só que eu acho que o que vocês precisam se atentar nesse modelo de trava é justamente a espessura do bastidor que tem, tá? O que acontece? Se o bastidor for muito fino, a espessura dele, a gente corre o risco de sair o tecido na medida que a gente for fazer o projeto. Semana passada eu fiz uma live, o que acontece? Eu estava aqui com a câmera, eu estava demonstrando ponto, eu estava numa posição ruim. Assim, o trabalho, né? Quando a gente está fazendo trabalho, a gente tem que ter uma posição certa, né? Eu costumo colocar, se for nesse bastidor de 30 centímetros, por exemplo, eu coloco na minha barriga, né? Assim, por exemplo, e aí eu vou furando e vou fazendo meu trabalho, meu projeto. Porque se eu colocar aqui na mesa, a agulha, como ela é profunda, né? A gente vai furar toda a mesa e vai estragar a nossa mesa, né? Então não vai dar para fazer. Então eu coloco na minha barriga e vou fazendo. E aí na live o tecido saiu. Por que o tecido saiu? Porque eu estava prestando atenção em fazer, né? Eu estava fazendo ponto e eu não estava ajustando o tecido no bastidor, eu não estava esticando ele. E se a gente não estica, o tecido, na medida que a gente vai perfurando para fazer o nosso projeto, ele vai laceando. E aí, na medida que vai laceando, como ele não é muito grosso, ele sai do bastidor. Ó, acontece isso, ó, quer ver? Tá vendo? Ó, o tecido não tá da maneira correta, né? E aí eu vou furando, ó, por exemplo. Tá vendo como o pantinido tem essa pressão, ó? Não pode ficar assim o tecido, entendeu? Então a gente tem que ir esticando, vai fazendo, vai esticando. E aí o que acontece? Sai do bastidor o tecido, entendeu? E aí o lado bom de fazer nesse daqui é que você tem um ajuste para você abrir de novo e encaixar novamente. Porque se acontece com esse daqui e você já tiver
com um trabalho bastante evoluído, né, preenchido, você vai ter uma dificuldade para colocar, porque os pontos atrás vão atrapalhar, entendeu? Então, assim, é isso que tem que prestar atenção. Quando eu falo que o bastidor é uma das peças, assim, um dos materiais mais importantes para a gente fazer, para a gente escolher, né, no momento que a gente estiver produzindo a nossa peça. Então, tem esse de taxinha que eu gosto, tá? Nesse, por exemplo, que eu falei, eu fiz, por exemplo, a flâmula, né, que eu mostrei para vocês aquela. Eu fiz essa daqui no algodão cru, tá? Porque ela encaixa direitinho, porque aí eu faço e depois eu tiro, né? E aí eu levo para costura para fazer o acabamento da costura. Então, eu indico esse aqui maior, de 30 centímetros, para fazer essas peças como flâmula. O bonequinho também eu fiz nesse bastidor de 30 que ele ajusta, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. A Eline falou, boa ideia, tenho dificuldade no meu, então pegou a dica aí, né? Ótimo. E a Edna colocou, nesse caso, quando você solta o bastidor, ele não marca todo o tecido? Não, na verdade você vai voltar com ele no mesmo lugar que está marcado, Edna, e aí você não vai ter esse problema, tá? Só que é isso que eu tô falando, que vocês precisam se preocupar. Deu uma travada? Não, voltou, né? O que vocês precisam. Você ouviu minha resposta, Edna? Se você colocar no mesmo lugar que está marcado, não vai ter problema, entendeu? Então, aqui agora tinha travado, eu perdi um pouco a linha de raciocínio, mas é isso. Se você colocar no mesmo lugar, ó, tá vendo? Ó, tô ajustando aqui de novo. Eu tirei ele, ó, aí eu vou puxando ele de novo. É porque aqui ele fica ruim de eu demonstrar, ó, mas eu vou puxar ele aqui. É sempre bom apoiar na mesa e aí a gente faz ele voltar pro lugar. Você vai ver que ele não vai estar marcado, quer ver? Porque eu coloquei exatamente no lugar igual, no mesmo lugar que estava marcado, ó. Tá vendo? É só você voltar com ele no mesmo lugar que tá a marca no tecido, tá? Então, gente, e o que acontece? Esse tipo de trava, existem outras marcas, entendeu? É, não, você pode passar no caso da flâmula, tá? Aí você passa com ferro, que aí o tecido, você não vai passar em cima do bordado, tá? Mas normalmente eu passo com ferro. Boa pergunta essa também, porque é no caso da flâmula, né? E aí o que eu quero dizer, gente, é assim, ó. Lembra que eu contei uma história que eu tinha uma encomenda de uma almofada e aí eu comprei um bastidor que foi esse daqui, que é o que me recomendaram e que realmente ele é maravilhoso, da marca ATM, é o que eu recomendo para vocês. Vocês estão vendo a diferença da espessura de uma para outra? Esse aqui é bem mais fino do que essa daqui. Você vê que a trava dele de segurança, ó, ela é bem maior. Olha a diferença dessa para essa, ó. Ou seja, isso faz diferença na hora de travar o seu tecido, entendeu? De ajustar. Esse daqui é muito bom, é da ATM, tá? Eu recomendo. E aí eu comprei esse para quê? Para fazer as minhas almofadas, que eu faço no tamanho de 40 centímetros. E aí eu coloco o meu projeto aqui, faço ele, né? O meu desenho, o meu projeto. E aí depois eu tiro e mando para costura. E esse, gente, realmente eu recomendo porque ele é muito bom, tá? Você vê que, ó, olha assim, ó, a trava dele, ó, ele tem diferença, sabe? Na hora de colocar. Eu tava contando aqui que eu não sei se vocês lembram da minha história de que eu tinha uma encomenda, né? E aí eu comprei primeiro esse na internet, porque aqui em Vitória eu não acho com facilidade. Então, em alguns casos, você vai precisar comprar pela internet, porque às vezes não tem no armário da cidade, dependendo da região que você mora. E aí chegou, eu coloquei, aí na hora que eu fui fazer, tava fazendo, aí saiu o tecido, tava fazendo, saiu o tecido. E aí, como eu não tinha muito conhecimento, que era a primeira vez que eu tava trabalhando há muito tempo, eu tava achando que era o tecido. Eu falei, ai meu Deus, o linho misto, eu tô achando que é o linho misto o problema, eu tava super achando que o problema era com o tecido. Quando eu fui ver, era o quê? Isso daqui veio quebrado, essa trava de freio aqui, né? O que acontece? Tava quebrada, ela não apertava do jeito que ela deveria apertar. Só que eu demorei para descobrir isso, né? Então, quando eu fui descobrir, fui ligar no fornecedor, eu falei, olha, esse daqui, ele não é muito barato não, né? Então,
Uma coisa eu falei, gente, eu vou trocar, né? Mas eu até descobri, por isso que eu falo, gente, que é muito importante a gente tentar identificar quando está acontecendo algum problema. Porque pode ser no bastidor, pode ser no tecido, pode ser na linha, pode ser na agulha. Então tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção para a gente poder conseguir fazer a nossa peça. Por isso que eu falo que tem várias etapas, é muito importante, né? Várias etapas na execução, no planejamento, na execução e na inspiração, porque tudo influencia, tá? Qual o tamanho dele? Esse que eu comprei, ele tem 30 centímetros, tá? Esse daqui. E esse daqui, que é da ATM, eu comprei de 40 centímetros. Aí, gente, e aí quando eu fui ver, eu vi que o problema não era no tecido, porque eu já estava achando que era no tecido. E quando eu fui ver, era no bastidor. Então, assim, aí eu fui, troquei, eles me mandaram outro e vi assim, eu falei, nossa, que maravilhoso. Porque eu falei, gente, como é que me recomendaram esse e tá saindo? Não é possível. Porque a chance desse daqui sair no tecido, gente, ele é muito menor porque ele é mais largo, entendeu? Então, é muito mais difícil dele sair. Pode acontecer, mas é mais raro, tá? Comigo nunca aconteceu. Então, aí o que que aconteceu? Eu tava com a encomenda, né? Então eu precisava fazer, eu tive que correr no armarinho daqui de Vitória, porque esse eu comprei pela internet, e aí eu comprei esse fininho, que tudo bem, consegui fazer, mas eu vi que realmente tem diferença, sabe? Porque ele é mais fino, então assim, a chance dele sair, e isso daqui, o que que eu acho que a maior diferença quando tem trava desse que é fininho ou desse da ATM que é mais grosso? Esse daqui é difícil de você apertar, sabe? Ele é chato. Então, assim, você vai ter que ter essa ferramenta aqui para você ficar apertando, sabe? Ele não é muito. Chega uma hora que ele não aperta tanto. Então, sinceramente, assim, se vocês quiserem comprar um bastidor mais grosso, compre esse da ATM. Claro, assim, gente, vocês podem pesquisar, né? Às vezes vocês acham mais caro ou não, mas é porque eu valorizo muito essa questão de bons materiais para a gente trabalhar, porque eu acho que facilita muito na hora da execução da nossa peça, sabe? O nosso trabalho fica muito mais fácil, muito mais ágil. Então, assim, como eu faço muita almofada, eu acho que para mim valeu muito a pena comprar esse de 40 centímetros. Mas também o da TM tem de 25 centímetros, tem outros tamanhos desse aqui, tá? Outro bastidor que eu adorei também, gente, em comprar. Então eu já falei do bastidor que não tem a trava, que são esses de madeira. Falei do bastidor que tem a trava, que eu acabei de mostrar. E todos esses, gente, foi o que eu falei. Eles variam os tamanhos desde 8 centímetros de diâmetro até 40 em armarinho, tá? Você pode mandar também encomendar bastidor. Isso eu tô falando dos bastidores redondos, tá? Agora eu vou falar um pouco dos bastidores quadrados, que como é que é feito aqui no Brasil. Eu gostei muito de fazer, de ter esse bastidor quadrado, porque eu tenho ele recentemente. Ele, gente, eu vou tirar ele um pouquinho daqui para vocês verem. Olha que bacana. Eline, o seu é esse que tem a travinha pequena, né? Com certeza aí em Portugal você vai achar esse com a trava maior. Porque ele é melhor, porque ele não sai, a chance de sair do tecido é bem menor, tá? E aí, gente, eu vou partir agora para bastidores quadrados, porque também é bom para fazer, às vezes, almofada, né? Tudo bem que, assim, eu acho que como eu tô com o Voar lá ensina, eu quero exemplificar para vocês. Mas, assim, todos os meus projetos eu comprei, eu usei o bastidor redondo da TM, tá? Mas eu quero mostrar esse daqui da agulha mágica para vocês, porque eu acho que vale a pena considerar também. Ele só tem essa questão dele ter esses preguinhos, que são pregos, que é onde você vai colocar o seu tecido para segurar. Vocês estão conseguindo ver? E esse daqui tem 35 centímetros, tá? Ele é ótimo também. E ele é maravilhoso, gente, maravilhoso, porque assim, muita gente tem umas. O que que acontece? Como no Pantinido tem muita coisa improvisada, né? Porque o bastidor original, não original, né? Um bastidor importado, eu vou já mostrar aqui para vocês verem, tá? Tem um que ele é um bastidor que ele é profundo,
E aí ele tem um gripper, que é onde você coloca. Gripper é como se fosse umas garrinhas que você coloca o tecido para segurar. E aí você vai fazendo o seu projeto na própria mesa, porque como ele é profundo, a agulha não chega até a mesa, né? Então ele deve ter uns 7 centímetros de altura, a madeira, né? Estrutura de madeira. E aí você coloca esse tecido na garrinha. Só que não existe aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas foram improvisando e fazendo coisas improvisadas de bastidores. Então tem gente que pega, eu vou mostrar esse aqui primeiro, quer ver? Esse daqui é maravilhoso porque ele já tem esses preguinhos que não tem cabeça, ó, Edna, eles são pregos que você coloca o seu tecido aqui, ó, eu tô usando o exemplo da Talagarça, tá? E aí você estica ele e ele não sai. Porque tem gente que faz de uma maneira improvisada, pega uma madeira, um chassi de tela e coloca, tira, né, a tela. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem no tamanho certinho aqui para não faltar. Pega um chassi de tela e coloca percevejo para grudar no tecido. Só que muitas vezes eu, por exemplo, não me adaptei a esse tipo de bastidor, porque o percevejo que eu coloco não grudava na minha madeira, porque a minha madeira não era tão boa de tela. Porque dependendo se a madeira não for macia, você vai ter uma dificuldade enorme para colocar o percevejo, entendeu? E então, esse daqui é maravilhoso porque ele já tem essa estrutura desse preguinho fixada no bastidor e aí você só estica ele. Olha que ótimo, quer ver? Ó, tô esticando aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver? Ó, deixa eu ver aqui, eu vou dar ó, estiquei. Olha que ótimo. Então, se você pode ter ou esse ou o redondo, tá? Você não precisa ter os dois, gente. É isso que eu tô falando. Eu comprei agora esse porque eu tinha muito uma curiosidade de ter, assim, eu queria ter um bastidor quadrado, sempre quis ter. Mas como antes eu não tinha, eu não gostei dessa opção de taxinha de percevejo, colocando na madeira de tela de sachi, de tela de pintura, né? Eu achei esse maravilhoso, porque aí você faz, ó, o seu trabalho e ele não fica solto. E aí, na medida que o tecido for folgando, é só você ajustar aqui com um preguinho, tá vendo, ó? Vai deixando ele mais firme, ó, como ele fica firme, que ótimo. Tá vendo? Então, eu super recomendo esse aqui também, tá? Aí tem que ver se vocês vão querer um bastidor redondo ou quadrado, serve para qualquer tecido. Eu já testei em vários tecidos e ele não soltou, ele não rasgou, sabe? Claro que no projeto, quando vocês fizerem, gente, vocês têm que deixar uma margem, né, de segurança, porque fazer um pouco menor, não fazer tão rente aqui, porque sempre deixa uma sobra, tá? É que esse aqui, para não gastar tecido à toa, né, eu já tinha mais ou menos um que era desse tamanho, e por isso que eu coloquei esse na Talagarça aqui para vocês verem, mas ó, coloquei aqui, coloquei em todos os preguinhos. E na medida que você vai fazendo, você vai ajustando. Aí aqui, por exemplo, pode ser um projeto que eu posso colocar uma letra a ser colorida e fazer um quadrinho, sabe? E aí fazer uma moldura, enfim, aí a imaginação é a nossa de poder criar o produto. Mas então, assim, eu recomendo muito também esse tipo de bastidor, tá? Que é esse de preguinho. Como você falou, então, serve para qualquer tecido e não tem cabecinha, ele é um preguinho. Só que aí o que é legal dele também, que eu recomendo, tá? Quem comprar esse. Vende um protetor, porque como a gente faz, a gente coloca o protetor na barriga, né? Que é aquilo que eu falei, o punch needle, gente, ele não é um trabalho que a gente vai poder fazer em cima da mesa. Caso você tenha aquele bastidor profundo, você vai conseguir fazer, porque aí a sua agulha não vai te atrapalhar a fazer. Mas se você não tem, como eu não tenho, porque vem de fora do Brasil, e aí aquilo que eu falei, eu não me adaptei com essa coisa da madeira, eu ainda não achei uma madeira macia que entre esses preguinhos, né, o percevejo de uma maneira, né, boa e toda hora tem que ficar ajustando. Eu não. Mas tem gente que gosta e que faz. Eu acho que isso é uma questão de teste também, sabe? Mas assim, se já existe esse, gente, sério, eu acho que não tem necessidade de usar o percevejo nele. E aí, esse protetor aqui, ó, vocês estão vendo? Você coloca aqui na barriga
Porque o que que acontece? Para ele não te machucar. Olha que incrível. Gente, eu amei isso aqui. Aí você senta aqui, ó, tá vendo? O protetor, eu tô protegida aqui. E aí eu vou fazendo o meu trabalho, ó. Tô aqui com a agulha. E aí não me machuca os preguinhos daqui, entendeu? Então, quando você optar em comprar esse bastidor com prego, eu recomendo também você comprar a almofadinha que você coloca na sua barriga para você não se machucar, tá? Então, o que eu queria dizer também, as principais marcas, né? As marcas que eu conheço é a Baroni, tem a ATM, que é aquela do bastidor mais grosso, tem os bastidores também daquela agulha que eu falei que eu tenho aqui, que é da Nurd, que é da marca turca, que também são muito bons os bastidores, e tem da Artmark também, tá? Então esses são, assim, algumas das marcas, tá, gente? Não são as principais, mas assim, tem uma variedade enorme, mas eu quis exemplificar um pouco para vocês, né? Para vocês, se vocês quiserem anotar para depois pesquisar na internet, para poder fazer sua compra. E o que que acontece, gente? Como eu estava falando no meu ateliê, esses trabalhos eu já faço direto no bastidor, entendeu? Eu nem tiro ele do bastidor, eu coloco o tecido aqui, fiz o desenho, fiz minha peça, fiz a finalização, coloquei o ganchinho, vendi para cliente, tá? Já esses trabalhos que eu preciso, como o boneco, o quadrinho, por exemplo, ou então a flâmula, né, que eu faço, eu já uso o bastidor com tarraxa, que eu fico apertando, tá? Só para vocês entenderem. Isso eu tô falando que eu acho que é o que vocês vão usar também, porque vocês pretendem fazer peças infantis, né? Então vão ter produtos que vocês vão fazer no bastidor que não tem tarraxa, né, para apertar, e tem tem produtos que vocês vão fazer diretamente no bastidor, finaliza e entrega para cliente ou dá de presente. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte, o que eu quero mostrar. Tem também, gente, quando você faz essa opção de bastidor maior que você compra, tem essa opção que tem pessoas que, não sei se vocês já ouviram isso, eles compram aquilo que eu estava falando, a tela de pintura, né? Então você vai no armarinho e compra uma tela, essa daqui é um quadrinho pequenininho, tá? Mas aí eles tiram os grampos e aí eles usam a moldura para fazer o projeto. E aí eles usam o quê? O percevejo no tecido, entendeu? Só que assim, eu acho o seguinte, esse daqui, por exemplo, o que que eu fiz? Eu prefiro, tá, gente? Isso é uma percepção minha, assim, eu acho que vocês podem ver muitas coisas, né, informações, em tutoriais e tal, mas com a medida do tempo que eu fui praticando, eu prefiro fazer, por exemplo, essa peça, ao invés de fazer já direto na moldura, né, porque isso daqui era uma moldura de quadro também. Eu tirei, né, a lona, e aí eu fiz primeiro nesse bastidor de 30 centímetros aqui. Eu fiz aqui, depois eu tirei e passei para cá na madeira. E aí o que que eu vou precisar, né? Quem gostar de fazer quadro em punch needle, a gente vai precisar desse material aqui, ó. Desse daqui. Vocês já viram isso daqui? É um grampeador que normalmente usa para sofá, tal, mas você compra em Calunga, né? É um grampeador que depois que você faz o seu trabalho, você pede uma ajuda para alguém, né, para esticar bem o tecido, e aí vocês vão grampeando para finalizar essa peça para colocar aqui na moldura, tá? Então isso daqui também, para quem quer fazer quadro, é um material importante para ter também, quem tiver interesse de fazer quadrinho, porque vai precisar, tá? Tem gente também, o que acontece? Que tem o quadro, né, que pega essa moldura de madeira, tira a tela e para segurar o tecido faz isso ou com percevejo ou grampeia. Mas eu sinceramente não gosto, eu acho que não é prático, porque como o tecido vai laceando, eu tenho que toda hora ficar tirando o grampeador, eu tenho que ficar puxando. Eu prefiro trabalhar no bastidor redondo já que eu tenho, entendeu? E depois eu passo para a moldura de quadro. Vocês estão entendendo? Estão gostando? Vai dando
um coração aqui, ou pode perguntar, fazer mais perguntas, tá? Caso vocês tenham. Então, eu te falei então dessa questão desse bastidor, e aí, gente, eu quero mostrar para vocês uns outros tipos de bastidores que existem na internet. Olha que também, o que eu quero dizer, ó, a Nurge, por exemplo, não, então entrou essa daqui. Lembra que eu falei que existem bastidores que são importados? Esse bastidor, olha que interessante que ele é. Eu sou louca por esse bastidor, porque esse gripper não vende aqui no Brasil. Então, o que acontece? Às vezes vai ter aqui no Brasil esse bastidor com alto, mas não vai ter o gripper. Então, esse gripper é tipo umas ranhaduras, né, de ferrinho que você encaixa o tecido aí e aí o tecido segura. E aí, isso que eu tô falando, você tá vendo que a altura do bastidor você pode fazer na sua mesa. Então, isso é bacana porque você não vai cansar sua mão. Você pode apoiar na mesa e vai fazendo seu projeto sentada, entendeu? Então, é muito incrível. Eu sou louca por ele. Eu ainda não tive coragem de pedir para ninguém trazer de fora do Brasil, porque eu acho que é uma coisa pesada, né? Então, e não tem aqui no Brasil. Mas ele é muito bacana. E aí, ó, tá vendo ele no alto? Olha que interessante que ele é. Você consegue trabalhar ele na mesa e você não precisa colocar o seu trabalho na barriga, né? Assim, para apoiar. Então eu acho ele incrível, eu sou louca por ele. Vocês já conheciam esse aqui? Eu uso bastidor de PVC e estica bem. Então, é o próximo que eu vou mostrar. Depois você me fala, bordar.ideia, se é esse que você tem, tá? Então, ó, esse é um outro tipo de bastidor que quem tiver a opção de, ou então conhece alguém que mora fora do Brasil, é bacana de ter, tá? Mas assim, gente, é aquilo que eu tava conversando igual na semana passada com a Mirna, né? A Mirna, eu acho que ela foi bem sincera no sentido de achar que às vezes a gente não precisa de tantas coisas, né? Eu por muito tempo, eu trabalhei com um bastidor, que é aquele de 40 centímetros, e os meus bastidores menores que eu fazia diretamente a minha peça aqui no meu bastidor sem a travinha, tá? Na medida do decorrer que eu abri essa página, eu acho interessante também eu demonstrar para vocês o que tem, por isso que eu fui comprando. Mas é aquilo que eu falei, você não precisa ter esse bastidor de preguinho que eu mostrei há uns minutos e o bastidor de 40 centímetros redondo, entendeu? Você pode optar. Eu comprei de 40 centímetros porque o redondo, porque eu faço muito almofada, mas nesse daqui, se você encontrar um bastidor desse de prego com 40 centímetros, beleza, mas, por exemplo, esse daqui tem de 30 centímetros, entendeu? Esse bastidor aqui. Não tem de 40, então sua almofada vai ser um pouco menor. Mas assim, para você fazer esse bonequinho aqui, ó, ele dá tranquilo para fazer aqui. Então, para mim, vale a pena ter também, tá? Então, voltando, esse bastidor é maravilhoso, que tá aqui, que tem esse gripper, mas não vende aqui no Brasil e tem pessoas que fazem adaptações dele, tanto que fizeram essa adaptação do preguinho que super funcionou também, tá? Tem um outro bastidor que eu quero mostrar pra vocês, que eu acho que é esse daqui, né, que você tem, do bordar.ideias, é esse que você tem? Que tem gente que faz até com cano de PVC, gente. Olha que bacana. Eu também tentei fazer, mas eu não consegui, porque eu não consegui ninguém que cortasse no meio o bastidor. Então, eu acabo mostrando. Eu até pensei em um momento fazer um manual, né? Que aí você faz de cano de PVC, você vai na loja de material de construção e aí você coloca os bracinhos, né, do cano e faz uma coisa artesanal. Mas esse é da internet, então ele é bacana também. O que acontece, gente? Os que são do Brasil, bordar ideias, depois você me fala se é esse, porque você está falando que estica bem, né? Porque tem gente que já me falou que não segura tanto o tecido. Aí que tá. Você sempre tem que ficar ligada, por exemplo, esse, de ficar virando um pouquinho essa parte de cima, que é o que vai segurar seu tecido, entendeu? Os de fora, que vendem fora do Brasil, a todo mundo recomenda e fala que é muito bom, tá? Eu vou mostrar. Esse daqui vende tipo no Insights aqui do Brasil, vende esse modelo, tá? E tem um outro que eu quero mostrar a diferença, que é esse daqui, ó, tá vendo? Você vê que ele é mais gordinho e ele tem diversos tamanhos. Tem pequeno, médio, grande. Esse é um modelo pequeno, né?
mas dizem também que é muito bom esse, eu também não tenho ele, tá? Mas eu tô achando importante aqui dizer pra vocês a variedade de bastidores que tem pra gente trabalhar com Punch Needle. Outro legal também que tem, e agora eu já tô partindo pro quadrado, né? Mas eu vou mostrar um redondo da Nurge. Quem gostar também, por exemplo, de fazer, vocês estão vendo que tem uma altura, é como se fosse aquele material que tem também uns 7, 8 centímetros, que você coloca seu bastidor aqui em cima e ele é menor, ou seja, para esse tipo de trabalho, ó, para mim seria ideal se eu tivesse, entendeu? Só que eu não preciso dele, normalmente eu já faço por fora, porque também eu fui ver, custa 185 um bastidor desse, né? Não é muito barato, mas eu vou mostrar uma outra foto dele. Que aí você pode também fazer na mesa. Vocês estão conseguindo identificar e entender a altura dele? Aí você coloca o bastidor e aí começa a bordar em cima, que aí você pode fazer diretamente na mesa, porque você não vai furar a sua mesa, você não vai estragar a sua mesa, entendeu? Então, existem esses modelos de bastidores que eles são altos, mas que são mais difíceis de achar aqui no Brasil e as pessoas fazem as adaptações mandam um marceneiro fazer, né, um bastidor quadrado com uma altura. E aí tem gente que coloca percevejo, tem gente que coloca grampeia, que é aquilo que eu falei que é esse daqui, mas que no meu caso eu não faço isso. Eu faço no meu bastidor que eu tenho e depois eu passo pra moldura de quadro que eu quero fazer, tá? Isso também, eu acho que vale a pena ressaltar, que é muito de cada um, né? Tem gente que vai se adaptar com isso, tem gente que se adapta que nem eu preferi fazer sem percevejo e sem grampeador, eu faço só com os bastidores que eu tenho, vai muito de cada um, tá? Na medida que você for fazendo seus projetos, vocês vão identificando isso, tá? E aí, gente, semana passada, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, peraí, só deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu só tentar tirar esse... parar de compartilhar. Semana passada eu fiz uma live com a Mirna, não sei se vocês chegaram a ver, e foi super legal. O que, que eu achei bacana dela? A Mirna, como é arquiteta, ela faz trabalho de tapeçarias incríveis, né? Ela segue mais para essa linha de peças que são feitas com a maquininha tufting, mas também ela trabalha com ponto russo, como ela falou, com agulha. E como ela é arquiteta, ela começou a desenvolver as próprias peças que ela tá, que como são aquilo que eu falei, tem muita coisa fora do Brasil que não vende aqui, ou então é difícil para chegar, ou então é caro, ela mesma desenvolveu as próprias peças dela, né? E aí ela fez um tipo de um bastidor que eu achei muito bacana, que eu quero mostrar para vocês aqui também, que eu achei super interessante. Ela fez como se fosse uma mala, quer ver? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem, ó. Vamos ver se vai rodar. Ó que legal. Ela usa os percevejos e ela vai colocando no tecido, tá vendo? E aí ela vai firmando, né? E aí ela vai bordando. Só que nessa maletinha, o que é legal? Vocês estão vendo que ela é profunda, né? Então ela pode fazer em cima dela que ela não vai se machucar, né? E ela tem, quer ver? Vai mostrar aí. Ela tem uns níveis para você apoiar também. Então ela pode fazer na horizontal do jeito que ela estava mostrando. Ou então, ó, que legal, quer ver? Aí, ó, tem níveis que ela pode apoiar. Ela que desenvolveu essa peça, olha que incrível. Esse bastidor, porque é uma maleta, na verdade, que aí você consegue colocar suas lãs, guardar e meio que viajar para fazer sua peça. Tá vendo? Aí ela demonstra como é que é. Eu achei muito bacana, fiquei interessada até por ele em ver se. Olha que bonitinha. Muito legal, né? Eu achei muito legal. Porque você pode guardar suas lãs, você pode colocar as taxinhas, porque essa madeira ela vai ser uma madeira macia, né? Porque é isso que vocês têm que ver. Se a madeira não for macia, igual dessas de sachi de tela, fica horrível, gente. Eu por experiência própria, não recomendo, assim, sabe? Eu acho que tem que ser uma madeira boa. E quer ver? Só pra não. Ó, tá vendo? Então, isso é a parte do um pouco do bastidor, ó. Aí você guarda as suas coisas. Eu achei muito legal. Outra coisa, gente, que não é um bastidor que eu recomendo,
por exemplo, para punch needle, tá? Esse tipo de bastidor é um tipo de bastidor para bordado livre. Porque o que acontece? Na medida que a gente vai fazendo o nosso trabalho, é aquilo que eu falei, ele não fica estático o nosso trabalho, né? Então, se você usar esse tipo de bastidor, não vai funcionar, porque no punch needle a gente tem que, né, nas peças pequenas, a gente vai meio que rodando o bastidor, ele não fica muito paradão. Então, eu não recomendo muito esse, porque senão você toda hora vai ter que ficar abrindo e aí ajustando ele. Então eu não recomendo muito esse tipo de bastidor, tá? O que eu recomendo são aqueles quadrados, os que eu falei anteriormente, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês conseguiram entender então as diferenças que tem do bastidores, né? Então tem os bastidores de madeira, de plástico, tem os que tem trava, os que não tem trava. Isso no universo dos bastidores redondos. Tem os bastidores que têm a espessura menor, né, que são os mais finos, que são esses daqui. Tem os bastidores que são maiores, que é esse daqui da ATM, que eu costumo recomendar porque eu acho que eles são mais grossos, então ele segura mais o tecido. Tem os bastidores que vão para esses aqui, que são os quadrados, né? Que é esse aqui que eu demonstrei, que tem esses preguinhos. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Tem esse prego aqui na. Deixa eu demonstrar aqui. Espera aqui. Ah. Ó, tá vendo? Que é maravilhoso, que você não vai precisar do percevejo para poder colocar o tecido e ele não vai esgarçar, ele não vai machucar o tecido. Tem esses de plástico, que é o que eu mostrei aqui, que é como se fosse canos, e aí você tem umas travas que você vai usando, né, para poder bordar. E aí eles têm outros formatos também retangulares, né? Eu gosto, no meu ateliê, no ateliê Voilá, eu trabalho muito com bastidor redondo e agora eu vou começar a trabalhar bastante com esse quadrado porque eu gostei dessa maneira dele ajustar. E aí o que acontece nesse daqui, gente, que eu achei, não sei, eu tô muito fã desse daqui porque eu acho que também é recentemente que eu tenho ele, então eu tô gostando muito dele. Mas ele não sai, né? Ele não vai sair do tecido. Então, assim, aquele problema de sair não vai ter, porque o prego segura muito o tecido, entendeu? Então a gente não vai ter esse problema de segurar, de ficar saindo o tecido toda hora, porque realmente isso é chato, né? E dependendo do projeto que você estiver produzindo, como por exemplo, igual esse que eu falei, esse daqui, se você estiver quase finalizando e seu bastidor sair do seu tecido sair do bastidor, se você não tiver muita prática, você vai ter uma certa dificuldade para entrar, porque os pontos, o ponto cheio, o ponto relevo vai estar aqui atrás, e você vai ter uma dificuldade para colocar ele de volta. Então presta bem atenção no momento de estar esticando sempre o tecido no momento que você estiver produzindo sua peça, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que são essas dicas que eu dou para vocês, tá? E é aquilo que eu falei. Existem assim uns top 5 mais ou menos de importâncias de materiais, né? Claro que tem a agulha, tem a linha, tem a tecido e o bastidor tá entre esses top 5 top 5 de importância, de olhar bem para ele, com cuidado, com atenção. Não estou aqui também para. Eu quis fazer essa live para justamente mostrar para vocês o universo que tem de bastidor, porque a gente fica um pouco confusa no momento de comprar, né? Então, assim, meu objetivo aqui é justamente informar vocês a todas as possibilidades que existem para vocês também não ficarem gastando dinheiro à toa, tá? Vocês não precisam de muitos bastidores, mas vocês precisam ver que tipo de peças que vocês vão produzir para poder escolher o bastidor, tá? Então, o bastidor redondo, o bastidor quadrado, vai muito de cada um, tá? Eu, sinceramente, não conhecia na época que eu comprei esse bastidor quadrado de taxinha. Na época não tinha. Então, por isso que eu comprei esse redondo mais grosso, que eu me adaptei super bem no modelo da TM, que é o mais grosso. Mas, por exemplo, se você estiver nessa fase de procurar o bastidor, qual bastidor comprar, pesquisa bem, porque eu acho que esse vale muito a pena comprar, tá? Tem sites, se você colocar na internet você vai ver, bastidor para ponto russo
com um prego, coloca assim, eu acho que você já vai achar. Se vocês não acharem, me manda mensagem pelo WhatsApp ou por direct que eu respondo vocês, né? Ou então, Cacá, tô com uma dúvida disso, eu tô pensando em fazer esse tipo de trabalho, o que que você me recomenda? Que eu ajudo vocês também, tá? Beijo grande, muito obrigada, viu? Até mais, gente!